Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa série de vídeos, né, de Física 1. Agora, vídeo 14, a gente ainda está discutindo a seção de dinâmica do movimento circular uniforme. Tá? Então, nos vídeos anteriores, a gente discutiu os conceitos de aceleração centrípeta e força centrípeta no movimento circular uniforme. Tá? E aqui, mais um exemplo para a gente discutir. É o caso do pêndulo cônico, que é um exemplo resolvido do livro de vocês, está lá do Haber, beleza? Primeiro, vamos lembrar o que é um pêndulo simples, né? E aí sim a gente vai para o caso do pêndulo cônico, tá? Que é um caso tridimensional. Né? Um pêndulo simples é o seguinte, você tem uma corda, né? uma haste de comprimento fixo, que uma parte, né? uma extremidade dessa haste está presa num suporte, e a outra parte está preso num corpo qualquer de massa M. Né? Então, inicialmente, quando você coloca esse sistema, né? esse conjunto corda e massa na vertical, ele não oscila, né? Obviamente, você vem, traz esse conjunto um pouquinho para a esquerda, fazendo um certo ângulo θ, né? entre a corda e a vertical, e aí você solta esse conjunto e esse sistema então vai oscilar periodicamente em torno da posição de equilíbrio. Tá? Esse exemplo é o caso de um pêndulo simples, porque o plano de oscilação desse sistema, né? Então esse aqui ele executa um arco de círculo, né? Esse camarada aqui tem raio constante, tem comprimento constante, né? Então o plano de oscilação desse sistema é sempre o mesmo. Né? Então, por exemplo, nesse caso, esse conjunto, né, massa e corda, vai oscilar sempre no plano do quadro. Tá? Isso é um exemplo de um pêndulo simples, tá? Que inclusive é um assunto lá da Física 3, no capítulo de oscilações em ondas. Tá? Então, um pêndulo simples porque ele oscila sempre no mesmo plano. Tá? Agora, o caso de um pêndulo cônico já não é bem assim. Né? Um pêndulo cônico é a versão tridimensional desse camarada. Tá? Qual que é a ideia? Você tem de novo uma corda de comprimento fixo, né? uma corda tracionada de comprimento fixo, está presa num corpo de massa M, só que ao invés dessa corda oscilar em torno da vertical, esse corpo ele vai circular em torno da vertical, tá? Com raio constante e com ângulo θ constante. Então aquela massa está executando um movimento circular amarrado aqui nessa corda. Então é um caso de movimento circular uniforme, tá? A gente vai desprezar os atritos e qualquer força dissipativa ali, tá? Então, nesse caso, as únicas forças que estão atuando nesse corpo de massa M são o peso e a tensão que a corda aplica nele, tá? A tração na corda, tá legal? Então, sabendo disso, sabendo o comprimento da corda, sabendo o ângulo θ, e sabendo, né, que esse corpo descreve um movimento circular uniforme, igual está colocado ali, aqui eu tenho uma série de perguntas. Né? O comprimento do fio é L, que é fixo, esse ângulo θ é fixo, então encontre a tensão na corda, o valor da tensão, encontre a velocidade angular e o período do movimento em termos das coisas que eu conheço do problema. A gravidade, o comprimento L do fio e o ângulo θ do fio com a vertical. Tá? Então vamos fazer o seguinte, antes de passar as contas, né, vamos analisar as forças que estão atuando naquele corpo ali, ó, naquela partícula de massa M. Tá? Então aqui para simplificar para ajudar, né, na nossa discussão, eu tracei um eixo Y passando pela força-peso e um eixo X perpendicular a ele. Né? Então essa linha aqui é o meu eixo Y auxiliar, essa outra linha aqui é o meu eixo X auxiliar. Repara que o eixo X ele passa pelo centro da trajetória. E eu estou fazendo isso de forma conveniente, porque como eu estou analisando um movimento circular, eu sei que eu tenho força centrípeta atuando nesse corpo. Eu tenho uma força, a gente já vai calcular quanto que ela vai, né? Eu tenho uma força apontando para o centro desse círculo o tempo todo, né? Em todos os instantes do movimento. Então é conveniente eu traçar um eixo X apontando para o centro e o eixo Y passando pela força-peso. Repare então que nesse sistema de coordenadas Y e X, né, o peso é paralelo, que é o eixo Y, e a tensão na corda
está inclinada, né? Ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Olha só, gente, a componente horizontal dessa tensão, ou seja, o meu Tx, né? A componente x do vetor t, vai apontar para o centro da trajetória o tempo todo. Então, logo de cara, já dá para a gente sacar que a componente horizontal desse vetor t vai fazer o papel de força centrípeta. Além disso, a componente vertical dessa tensão, desse vetor tensão, vai ser anulado pelo peso. Porque essa partícula não tem aceleração vertical, só tem aceleração centrípeta. Tá? Então, vamos pegar esse vetor t e desenhar aqui as componentes x e y. Componente x vai ser a força centrípeta, a componente y vai anular a força peso. Por isso que é importante fazer essa análise dinâmica, né, das componentes antes de passar para as contas. Né? A gente vai precisar disso para responder as perguntas. Então, olha só, nesse sistema de coordenadas x, y, vamos projetar o vetor t no eixo x. Tá? Então, vamos pegar a ponta aqui desse vetor e trazer ela para o eixo x. E vou desenhar aqui o meu tx. Tx. Então, repara, né, que o Tx, essa componente horizontal, ou a componente da tensão paralelo ao plano de movimento, né? Esse vetor Tx é paralelo ao plano do movimento. Esse Tx aponta o tempo todo para o centro da trajetória. Se eu tivesse feito esse mesmo desenho com a partícula aqui, por exemplo, e feito o mesmo raciocínio, o meu Tx ia apontar para o centro da trajetória também. Isso é verdade em todos os pontos desse movimento circular. Então, se o Tx é a única força que aponta para o centro da trajetória, ele é a força centrípeta. Então, a componente Tx está fazendo o papel de força centrípeta. Tá? Então, Tx é igual à força centrípeta. Tá? Essa é uma das equações que a gente vai precisar. Agora, vamos pegar a componente y dessa tensão. Vamos pegar a ponta do vetor, vamos projetar ela aqui no eixo y e traçar a vertical, a componente vertical. Então, esse vetor vertical aqui é o meu ty. Beleza? Então, repara, né, que como essa partícula não tem aceleração vertical, ela só tem aceleração centrípeta, o meu ty necessariamente tem que ter o mesmo valor, a mesma intensidade da força peso. Tá? Então, meu ty é igual ao peso. Essa é outra equação que a gente vai precisar. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer o cálculo de Tx e de Ty em termos da tensão e do ângulo θ. Tá? Outra equação também que vai ser útil para a gente é relacionar o raio da trajetória com o ângulo e o comprimento do fio. Né? Porque, você veja, o programa está pedindo para a gente dar as respostas, fazer os cálculos, né, em termos de G, L e θ. Então, eu tenho que relacionar o raio com as outras grandezas que eu conheço do problema. Né? Então, vamos pegar aqui. Ó. Eu tenho a tensão, eu tenho o comprimento do fio, que é L, é fixo, né? Então, eu tenho o comprimento do fio. Tem aqui essa altura, né, entre o suporte, né, a parte fixa do suporte e o centro da trajetória. E tem justamente essa distância aqui, que é o raio da trajetória. Então, o raio, esse é o comprimento L, e o ângulo entre o fio e a vertical, né, o ângulo entre o fio e a vertical é θ. Ok? E aqui é 90 graus. Né? Então, simplesmente, eu consigo relacionar essas três coisas. Né? O seno de θ, vai ser esse cateto oposto aqui, que é o raio da trajetória, sobre a hipotenusa L. Então, daqui eu tiro uma terceira equação, né, que é o raio fixo dessa trajetória circular é L seno θ.
Então vamos deixar essa relação aqui guardada e essas outras aqui também. Beleza? Para a gente dar sequência no problema, eu preciso agora encontrar Tx e Ty em termos da tensão, né, que é o vetor original, T, e do ângulo θ. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse sistema de coordenadas e vamos trazer para cá, para não ficar embolado ali o desenho. Então eu tenho o seguinte. Aqui é o meu eixo x auxiliar e aqui é o y auxiliar. Né? Para baixo aqui eu tenho a força peso ao longo, né, do eixo y, apontando para baixo, mg. E inclinado aqui eu tenho a tensão. Tensão na corda. Né? E ali eu fiz as decomposições, Tx e Ty. Então, projeto esse cara no eixo x, eu vou ter o Tx. Então, estou simplesmente recortando esse sistema de coordenadas e trazendo para cá. Beleza? Então, o Tx está representado aqui e o Ty aqui. Ó. Para eu fazer a decomposição, só melhorar esse desenho aqui. Para eu seguir adiante, né, e fazer o cálculo de Tx e de Ty em termos da tensão e do ângulo θ, eu preciso achar quanto que vale um desses ângulos aqui, né, para eu poder fazer ali aplicar o seno e cosseno. Né? Então, olha só, gente, o que é θ? É o ângulo entre o fio e a vertical. Ó, o ângulo entre o fio, que é paralelo à tensão, e a vertical é o ângulo θ. Então, esse camarada aqui, ó, é justamente o meu θ. Né? Ó, de novo, o ângulo entre o fio e a vertical, θ. O ângulo entre o fio e a vertical é θ. Esse ângulozinho aqui, ó, vale, ou seja, o ângulo entre Ty e a tensão, ângulo entre Ty e a tensão é justamente θ graus. Beleza? Então tá, trabalhando esse triângulo retângulo aqui agora, né? Trabalhando esse cara aqui, ó, consigo calcular as componentes. Então, quem que vai ser o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser Ty sobre a tensão. Para teta adjacente, Ty sobre a hipotenusa T. Então, isso implica que Ty é a tensão vezes o cosseno de θ. E o que vai ser o seno de θ? Seno de θ, então, é o cateto oposto aqui, que tem o mesmo tamanho do Tx sobre T. Então, o Tx é T seno de θ. Agora sim, né, consigo relacionar aquelas equações ali com essas e seguir adiante no problema. Tá? Então vamos separar isso aqui. Logo de cara eu já consigo responder uma das perguntas do problema, né, que é justamente quanto que vale a tensão na corda. Ué, o meu Ty é numericamente igual ao peso. Então olha só, quem que é o meu Ty? Ty é T cosseno θ. T cosseno de θ é numericamente igual ao peso. Né? O Ty anula o peso. Então, esse camarada aqui é o meu Ty. Componente Y na tensão P. Né? Então, quanto que vale a tensão na corda? E essa é uma das perguntas, né? A tensão é mg sobre cosseno de θ. Então, está dada, né, a tensão em termos de coisas que eu conheço do problema, né, que é a massa M, a gravidade e o ângulo θ. Beleza?
Agora, ele está pedindo a velocidade angular desse movimento, né? Ou seja, o ômega, né? É o dθ/dt, né? A velocidade angular. E quando eu descobrir a velocidade angular, automaticamente eu já vou determinar também o período do movimento. Tá? Então, sabendo o ômega, eu vou conseguir achar o período também. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. Para isso, eu vou trabalhar com essa outra equação. Tx igual a força centrípeta. Por que isso é interessante? Porque a expressão da força centrípeta envolve a velocidade. Envolve o v quadrado. E o v quadrado, né, a velocidade medida em metros por segundo, né, a velocidade tangencial, está relacionado com a velocidade angular. Tá? Então aí eu vou conseguir responder essa pergunta. Então eu vou trabalhar com essa equação aqui agora. Tx igual a força centrípeta. Quem que é o meu Tx? Tx é tensão vezes seno de θ. Então tensão na corda vezes o seno de θ, isso é igual à força centrípeta. E o que é força centrípeta? A expressão dela, né, é sempre massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. A tensão eu já sei quanto que vale, esse sujeito aqui. O raio da trajetória eu já sei quanto que vale, que é L seno θ. Eu vou substituir aquelas coisas ali e achar uma expressão para o V. Sabendo uma expressão para o V, eu vou achar uma expressão para o ômega. E sabendo o ômega, eu acho o período. Tá? Essa é a estratégia. Então vamos ver aqui, ó. Vamos substituir as coisas que eu conheço. A tensão na corda, eu acabei de achar, que vale mg sobre cosseno. Então, mg sobre cosseno. Eu vou colocar aqui em parênteses, só para destacar que esse sujeito aqui, mg sobre cosseno, é justamente a tensão. Né? Então, aquilo ali, vezes o seno, que já estava aqui na fórmula. Isso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade eu vou descobrir quanto que ela vale. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. E o raio é simplesmente L seno θ. L seno θ. Né? Então vai cortar algumas coisas aqui, né? A massa vai cortar. Então eu vou ter o seguinte, que a velocidade da trajetória ao quadrado, a velocidade V2, velocidade V ao quadrado é L seno θ, passa para cá multiplicando. Né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, G seno θ sobre cosseno θ, então V ao quadrado é G seno θ sobre cosseno θ. Isso tudo multiplicado, passa esse cara para cá multiplicando, L seno de θ. Então isso me dá que a velocidade ao quadrado é G vezes L G vezes L, seno θ vezes seno θ, seno ao quadrado de θ, sobre cosseno θ. Então, G vezes L, seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Mas não é a velocidade que ele está pedindo. Esse V é a velocidade medida em metros por segundo, né? A velocidade tangencial desse movimento, tá? Dessa partícula. O que eu quero é a velocidade angular. Ué, o que é velocidade? Qual que é a relação entre velocidade tangencial e velocidade angular? Ué, eu sei que esse Vzinho, né? O V, eu sei que V é igual a ômega vezes raio. E é isso que eu vou usar naquela expressão ali. Então, deixa esse cara aqui guardado por enquanto. E aí vamos trabalhar aquela expressão, né? No lugar do V, eu vou colocar, no lugar do V ao quadrado, eu vou colocar ômega ao quadrado, raio ao quadrado. E aí sim chegar na resposta que eu quero, tá? Eu vou passar para o lado de cá.
Então, trabalhando aquela expressão ali, pessoal, vou ter o seguinte, v ao quadrado, vou usar a relação entre v e ômega, né? V ao quadrado é ômega 2 R2, né? Então, isso implica o seguinte, ômega ao quadrado vezes o raio da trajetória ao quadrado, isso é igual a GL seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Então, é G vezes L seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Né? Para eu chegar, então, já está quase no final. Né? Agora, só falta eu escrever o R em termos do L e do θ, que eu apaguei aqui. Né? A gente já sabe que R é igual a L seno de θ. Né? Ou seno de θ é simplesmente R sobre L. Né? Eu apaguei a expressão aqui, mas é isso que a gente vai usar e substituir aqui agora, para ficar com a equação toda em termos de G, L e θ, que são as coisas que eu conheço do problema. Né? Então, se eu substituindo isso aqui, eu vou ter o seguinte, isso implica que ômega ao quadrado, que é o que eu quero achar, né? No fim das contas, vezes R ao quadrado, quem que é R ao quadrado? L2 seno ao quadrado de θ, isso é igual, o que ficou lá? G vezes L, deixa eu separar isso aqui, G vezes L, seno ao quadrado de θ, sobre cosseno de θ. Beleza? Então pronto, né? Esse seno ao quadrado aqui eu vou passar dividindo, ele vai simplificar com este K. Então eu vou chegar na seguinte expressão, que o ômega ao quadrado, velocidade angular ao quadrado do movimento, é G vezes L G vezes L sobre cosseno de θ. Então, G é sobre cosseno dividido por L2. Então, vezes 1 sobre L2. Então, o meu ômega ao quadrado, né, corta um L aqui, corta com esse 2, vai ficar simplesmente G sobre L cosseno de θ. Então, ômega 2 é G sobre L cosseno. Então, o ômega, que é o meu ômega, é simplesmente a raiz disso. Raiz de G sobre L cosseno de θ. Essa era uma das perguntas também. Né? Então, a velocidade angular, dependendo do L e do ângulo entre o fio e a direção vertical. Tá? Só está faltando agora achar o período. Né? Eu falei que se eu sei o ômega, fica fácil achar o período. Porque o que é a velocidade angular, pessoal? Olha só, o que é o ômega no caso do movimento circular uniforme? Ômega é o ângulo percorrido por tempo. No movimento circular uniforme, o ômega é constante. Então, eu posso dizer o seguinte, ômega é ângulo por tempo. O que é o ângulo em radianos correspondente a uma volta completa? O ângulo correspondente a uma circunferência completa, em radianos, né, é 2π. E qual que é o tempo correspondente a uma volta completa? É o período. É o período do movimento. Aqui eu vou evitar chamar o período, normalmente a gente chama o período de T grande, né? Mas aqui, só para não confundir o T maiúsculo de tensão com o T de período. Tá? Então eu vou chamar 2π, eu vou escrever por extenso o período, só para não ter dúvida, né? Só para não ter confusão. Então ômega é 2π radianos, uma volta completa, dividido pelo tempo correspondente a uma volta completa, que é o período. Então, como é que fica a expressão final? 2π sobre o período é o ômega. E o ômega é esse camarada aqui. Isso é igual a raiz de G
sobre L cosseno. Então agora eu só vou isolar o período, né? Já vou fazer aqui uma vez, ó. Né? O período passa para cá multiplicando, esse cara passa para cá multiplicando e o raiz de G passa dividindo. Já vou fazer aqui de uma vez. Então o período é igual. O período do movimento vai ser, esse cara passou para lá, o 2π ficou aqui, então vai ficar 2π vezes. Esse denominador aqui vai passar multiplicando e o numerador vai ficar embaixo, né? Esse que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 2π vezes raiz de L cosseno θ sobre G. Período é 2π, raiz de L cosseno θ sobre G. Então, de novo, a resposta dada, né, em termos das coisas que eu conheço do problema. Né? Aqui só um comentário. Se você executa esse movimento, se você varia o ângulo θ, vamos ver o que acontece com o período, né? Se aumenta ou diminui. Se você aumenta o ângulo, se você pega esse pêndulo cônico e faz ele girar num plano, né, de forma que esse ângulo θ digamos que você queira aumentar esse ângulo θ, né? Você quer fazer essa trajetória circular, mas com um ângulo θ mais elevado. Então vamos ver o que acontece com o período. Se você aumenta o ângulo θ, o que acontece com o cosseno daquele ângulo? Pega um ângulo entre 0 e 90 graus, né? Entre 0 e π sobre 2 radianos. Se você aumenta o ângulo, o cosseno do ângulo diminui. Então, se você aumenta o ângulo, o cosseno diminui, o período do movimento diminui também. Né? Por outro lado, né, se você faz essa trajetória com um ângulo mais fechado, né, você quer que esse pêndulo cônico se movimente com um ângulo menor, o que acontece? Se você diminui o ângulo θ, o que acontece com o cosseno? O cosseno aumenta, o período vai aumentar também. Tá legal? Então, beleza, gente. Esse é um exemplo interessante para vocês fazerem, porque ele cobre toda a discussão, né, de movimento circular uniforme. Então, é um exemplo um pouco trabalhoso, mas vale a pena vocês tentarem refazer na hora de estudar e chegar nessas respostas, né, em termos da tensão, do ômega e do período. Tá? Então, tentem refazer isso na hora de estudar e aí no vídeo 15 a gente discute mais exemplos.